Fala pessoal do YouTube, beleza? Bom, bem-vindos ao segundo vídeo da Boa Host. E nesse vídeo, a pedido de muitos de vocês aí, eu vou dar prosseguimento aos tutoriais que já vêm sempre sendo dados através do canal do YouTube da Boa Host. Só que hoje eu vou dar uma aula um pouco diferente, um tutorial um pouco diferente para vocês. E o tutorial que eu vou dar para vocês é como nós podemos pegar, através de um formulário, informações, inserir no banco de dados e colocando isso tudo através de classes, tá? Então eu vou explicar para vocês bem certinho como que a gente vai fazer isso, eu vou explicar detalhadamente, podem ficar despreocupados, tá? Porque aí eu vou explicar para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, esse arquivo aqui que é o PDO, que é o que a gente vai utilizar, ele vai estar disponível para download aí para vocês, tá? Então esse arquivo aqui eu vou deixar para download, porque nós iremos utilizar o PDO, uma forma mais tranquila, né? Para vocês poderem estar utilizando. Esse arquivo aqui não fui eu quem criei, tá? Quem criou isso foi o Paulo Rodrigues. Então aqui tá o GitHub dele, vou deixar o GitHub dele para vocês também, tá? Vou estar usando essa parte aqui porque o MySQL em PHP não vai ser útil para a gente aqui, tá bom? Então, como vai envolver classes, a gente vai esquecer o MySQL e vai usar o PDO, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que acontece? A gente vai montar aqui agora uma pasta chamada _inc, tá? Essa pasta vocês podem criar da forma que vocês quiserem. Vou colar o PDO aqui dentro. E aqui eu vou criar um outro. Vou ter que apagar isso aqui, vou fazer uma cópia desse cara aqui e vou trocar para index.php, tá? Porque assim eu posso acessar aqui o formulário, ele vai carregar certinho onde estava a pasta, certo? Beleza, então. Como nós vamos utilizar modais, né, no caso do Bootstrap, a gente vai pegar o CDN lá do Bootstrap. Então, CDN, Bootstrap, pode ser o 4, pode ser o 5, não tem tanta importância, vou pegar o 4, tá? Então, CDN Bootstrap. Então, eu vou entrar aqui em Get Bootstrap. Ele já me trouxe aqui o CDN, tá? Só que existe um também aqui mais interessante. Cadê? Não tô achando agora. CDN. Tá, não tô achando agora. Tá, não tô achando tão dane-se. Aqui está. Então vamos pegar a parte do CDN do Bootstrap. Então basicamente eu vim aqui. Então Ctrl A. Vou abrir o camarada aqui. Então, opa. Calma. Não preciso colocar o ponto PHP porque a extensão está oculta. Então, eu vou montar aqui a base padrão do HTML, né? Ao menos isso. Do archetype HTML. HTML. Então, read. Body. Beleza. Então, dentro de read tem title, que vai ser o título do nosso conteúdo, certo? E aqui eu vou colocar já o Bootstrap. Então vou copiar todos eles aqui em JavaScript. Eu não vou usar nenhum JavaScript, tá? Para validação, embora nós iremos fazer, mas eu não vou utilizar nada, tá bom? Então vou colocar aqui. Você pode fazer a separação desses arquivos através do comentário. Então abre exclamação, ponto, ponto, coloca aqui CSS, coloca o ponto, ponto, fecha. Ele vai já fazer o comentário. Porque diferente do PHP, a gente pode utilizar barra barra, né, hashtag, ponto e fecha ponto. Mas aqui no HTML a gente não faz dessa forma, tá? Então aqui, vou botar aqui JS. Geralmente o JS ele fica lá na parte do body, na parte final do body, tá? Geralmente é mais utilizado. Primeiro carrega-se o CSS para depois carregar o JavaScript, tá bom? Mas nesse caso aqui, vamos manter. Então, legal. Estamos criando aqui. Então, no HTML aqui, faltou a gente dar um lang. Então, lang, ptbr, que eu estou falando
pro browser, que este camarada aqui que eu estou descrevendo é totalmente em PTBR, não vai ter nada de inglês aqui, certo? Então, doctype HTML, que é a linguagem de HTML5, tem que ter ele agora a partir de hoje, todos os browsers que você for entrar, até aqui, ó, se eu apertar o Ctrl U aqui no Get Bootstrap, ele vai trazer já aqui a parte do doctype HTML, certo? E assim vai, e assim por diante. Acho que no da Boa Host também tá assim, é para estar dessa forma, né? Então, doctype, beleza. Então, trouxe aqui, a gente vai montar agora o layout do nosso camarada. Eu não vou usar muitas tecnologias do Bootstrap, eu vou realmente fazer o básico aqui, porque a intenção mesmo para vocês é ensinar como que vocês podem fazer a inserção desses dados que a gente vai pegar no banco de dados, e tudo isso através de classes, tá? Então vai ser bem fácil, vai ser bem tranquilo, vou explicar passo a passo para vocês, então não saiam daí. Então, vou abrir aqui um mãe, nova tag do HTML5. Vou abrir aqui um... Dentro do mãe, eu vou botar já o for action. O action eu não vou mandar para nenhum lugar. Ele vai ficar dessa forma aqui. Porque geralmente, quando você faz um formulário, o action, ele vai servir para você enviar para algum lugar. Então, envia dados.php. O que ele quer dizer aqui? Que todos os dados que eu for digitar, ele vai enviar para esse arquivo e lá o arquivo vai pegar os dados. No caso, a gente não vai fazer isso. Como nós vamos fazer via classes, isso não é necessário, tá? Então, pode ficar despreocupados. E o método, obviamente, via post. Existem dois métodos que a gente pode utilizar, que é o post e também o get. Lá no nosso querido PHP, nós podemos usar três métodos: o post, o get e também o request, tá? O request, ele vai servir basicamente para eu pegar tanto post quanto get. Então, se eu não sei se um é post ou get, eu uso o request, que ele pega ambos. Ele vai me exibir qual que é o correto, tá? Não é desse caso que a gente vai utilizar. Então, vou dar um barra forma aqui. Fechar. E aqui, eu vou dar um row. Opa. Div class row. Isso aqui é do próprio Bootstrap, para ele fazer a própria separação de espaçamento. E aqui vou dar um input. Vou começar a criar agora aqui. Input vai ser text, o type. A gente vai pegar alguns dados. Então, os dados que eu quero pegar aqui, por exemplo, é seu nome, certo? Nome da pessoa, sobrenome. Vou pegar aqui outro dado, e-mail, tá? Vou pegar aqui a idade da pessoa. Vou pegar esses quatro campos aqui, mas é somente para vocês entenderem como que funciona, tá bom? Então, type text. E aqui o placeholder. Aqui que é o que vai ficar aparecendo. Digite aqui, entendeu? Então aqui, ó, digite aqui o seu nome. Então, o name, esse name aqui, ele é importantíssimo. Porque é através desse name é onde o PHP vai saber em qual campo que ele deve pegar. Então aqui eu vou botar o nome da pessoa. Eu vou dar um require. Falando pro HTML que esse campo aqui, ele é obrigatório. Então, para não ficar perdendo tempo, dá um Ctrl C, Ctrl V nesses caras. Então aqui basicamente vai ser text ainda. Vai ser text. Aqui eu posso botar number, tá? Porque se trata de números. Ou eu posso botar simplesmente text, tá? Sem nenhum problema. Aí eu posso fazer uma validação aqui através do mask do JavaScript, mas eu não quero utilizar. Vou manter aqui text mesmo, porque a intenção para vocês é somente mostrar como que pega os dados através do formulário, tá? Então a gente está criando do zero aqui para vocês entenderem o processo de criação. Então name, sobrenome, e-mail, idade. Então aqui basicamente no HTML5 ele tem uma tag especial para e-mail. Então é basicamente esse, e-mail. Coloca aqui. Idade, então digite aqui seu sobrenome. Digite aqui o seu e-mail. E digite aqui a sua idade. Beleza? Então aqui eu posso usar dois campos de input. Eu posso dar um input type submit e dar um value para ele aqui. Enviar. Eu posso fazer dessa forma, tá? Se eu entrar aqui no sistema aqui agora, dar um F5, vai mostrar. Então aqui, isso nome, sobrenome, e-mail e idade, tá? Ele vai trazer para mim.
Beleza. E existe a outra forma também, que é a forma que eu acho mais eficaz vocês utilizarem, que é o bottom, né? Que é o bottom. Então, coloca aqui, simplesmente escrevo aqui, enviar dados. Consequentemente, eu não posso ter nenhum outro botão aqui dentro do form, tá? Não posso ter nenhum outro botão, pelo amor de Deus. Então, no F5, ele já me trouxe aqui o enviar dados. Ele funciona da mesma forma que o outro, tá? Então, agora a gente vai fazer a estilização. Estilização, geralmente, pessoal, seguindo as regras básicas da W3C e também do próprio HTML5, toda tag style tem que ficar dentro de head. Toda tag. Mas não é obrigatório, você pode usar por fora. Só que o seu código não fica harmônico, o seu código não fica limpo. Então é sempre fazer essa diferenciação. Usa style dentro de head, links dentro de head, para não ter esse problema, tá bom? Para ficar o que é HTML dentro de HTML. É como se fosse um MVC do HTML, mas não é bem assim. Então, primeiramente eu vou tirar aqui todos os padding e tirar também aqui toda a margem que existe. Estou limpando aqui. Margem. Estou limpando o cara. Que ele vai tirar, tirou já todo o espaçamento que o browser próprio dá. Então aqui, o que eu quero fazer? Como eu não quero usar muita coisa do Bootstrap, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso vir aqui dar no class, aqui dar um coMD12, que ele vai ser 100%. Ele já criou o espaçamento. Eu posso vir aqui em cada input, caso eu queira, isso aqui não é obrigatório. Eu posso dar um class aqui, dar um coMD6 para cada um deles. Que aí eles vão ficar basicamente um do lado do outro, a cada campo. Eles vão obedecer o tamanho. Então aqui, aqui e aqui. Não é code, né? É code. Ótimo, ele obedeceu o tamanho aqui. Só que percebam o seguinte, ele está basicamente sendo baseado aqui através do coMD12, que é esse cara aqui. Mas se eu vir aqui no main dar um class coMD6, ele vai se basear através desse cara. Então esse cara aqui, ele vai ser o pai. E consequentemente, o 12 que eu estou dando aqui para o sistema, para o formulário, é para ele usar literalmente todo o espaçamento que está aqui. Então não confundam. Se eu der coMD12 aqui, nessa parte, e ter um outro coMD, ou coMS, que seja, SM, né? Que seja em cima, ele vai sempre respeitar o que está em cima, tá? Sempre. Então, trouxe essa forma aqui, agora eu vou usar a parte do CSS aqui. Então, form, vou dar aqui main, form, vou dar aqui um display. Não precisa de um display block, até porque está daquela forma. Então, daqui input, vou dar um padding de 10 pixels, vou dar um enter, beleza. Vou dar aqui um margem topo 10 pixels para cada um, beleza, também. Vou tirar essa borda horrível, borda 1 pixel, solid, RGBA. Opa, eu uso RGBA porque tem como fazer o sombreamento. Muito forte, muito fraco, ficou melhor. Tá, vou agora arredondar as bordas. Então, board radius, vou botar aqui 10 pixels. Eu posso fazer também a diferenciação para cada um deles. Eu posso fazer 10 pixels para a esquerda, eu posso fazer 5 pixels para a direita, tá? Dessa forma. 5 para a direita, 10, 15 pixels para o outro lado e 15 mais 20 pixels para o outro lado. Vamos ver como é que vai ficar a gambiarra? Ótimo, ficou dessa forma aqui. Mas sempre é o seguinte, ó. Esquerda, direita, tá? Basicamente, aqui eu digo no borda, tá? Nessa parte de input aqui. Então, esquerda, fundo e direita, fundo. Basicamente é isso, tá? Então, não se esqueçam. Mas eu vou definir aqui para todos 10 px. Então, ele trouxe sem nenhum problema. Existe a possibilidade de fazer um hover aqui, mas não é o foco do vídeo, tá? Então, main form input bottom. Não precisa botar input porque o bottom não está dentro do input, né? Está dentro de form. Então, eu vou tirar aqui o board para ele. Vai ser none, tá? Vai ter um padding de 10 pixels, vai ter um background F93, vai ter um color FFF important, vai ter um text shadow. Fiquem tranquilo, pessoal. É basicamente CSS aqui, 2 pixels, 3 pixels, RGBA também. Dá 2 pixels para ele. Vamos ver o que vai acontecer. Ótimo.
Então ele trouxe aqui. Perceba o seguinte, que o botão aqui ele está basicamente sem o cursor. Percebam? Quando eu passo o mouse, sem o cursor. Aquele cursor de clicar em link, que é essa mãozinha aqui, por exemplo. Eu posso colocar aqui, ó, cursor pointer, tá? Da F5, ele trouxe para mim aqui o cursor sem nenhum problema. Então aqui o carinha aqui eu dou um class com MD12. Opa, errei aqui. Ótimo, ele trouxe o tamanho aqui, eu vou então dar um 6 para ele aqui para não atrapalhar, né? E aqui eu posso dar um outro CSS, vou dar um margem para ele aqui de 20 pixels, para ele não ficar tão pregado. Então, legal. Então ele trouxe aqui pra gente aqui, vou só criar aqui um H1, aqui dentro H1, formulário para consultas. Então, legal, eu posso também estilizar, então ele está dando de main form H1, então eu posso vir aqui e fazer color 777, fonte family Arial, Helvetica, sans serif, beleza? Posso colocar a fonte que eu quiser. Font size 15 pixels, muito pequeno, né? 27 pixels. Beleza, e aqui, para eu não dar uma própria configuração, uma própria configuração para o main, eu posso vir aqui main e dar um topo para ele. Então, vou dar um margem para o main e sair fora do lado do topo, para ele cair um pouco para cá, tá? Eu posso fazer dessa forma aqui, pronto, formulário para consultas, então é formulários, formulário para consulta, pronto. Então, criamos aqui um formulário bem básico, tá? Dá um F5 aqui, ele basicamente ele vai ficar responsível à parte do CSS, mas aí, obviamente, que se você for utilizar para ficar responsivo, você tem que usar outras tags do Bootstrap, que é o SM, que é o LG, né, LX, assim vai. Então, se você quer usar muito o Bootstrap, recomendo dar uma estudada na documentação dele, que é realmente relevante utilizar. Então, ao invés de ser aqui enviar, vou botar só enviar, ao invés de ser enviar dados. Vou dar um fonte bolder para ele ficar com uma fonte grossa aqui. Opa, não esse cara aqui. Tá, fica também, mas era pro bottom. Aqui. Button, né? Pronto. Trouxe. Legal. Formulário criado. Então eu posso vir aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fechar ele aqui, tá? Então esse acabamos de criar. Beleza. Então esqueçam ele por enquanto. Agora a gente vai mexer aqui no PHP, que é o que todo mundo quer. Certo? Então a parte de PHP, como eu disse para vocês, temos aqui já uma caralhada de código criada aqui já para facilitar a nossa vida. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar o arquivo de configurações, que é onde eu vou colocar, falar para o sistema qual é o meu banco de dados. Então config, vai ficar esse nome config mesmo. E aqui vai ter um outro arquivo chamado autoload. Então esse arquivo autoload vai ser responsável por carregar para a gente todos os arquivos do sistema. Então através dele que a gente vai fazer toda a configuração. Vamos mexer primeiro no config aqui. E aqui no config, o que eu vou fazer? Vou abrir o PHP, eu não preciso fechar, tá? O PHP, quando só tem arquivo PHP, eu não preciso fechar. Então dá aqui um CS já start, tá? Embora a gente não vai utilizar para nenhum tipo de autenticação de painel de admin, painel de controle, nada do tipo, mas eu sempre começo meus códigos dessa forma, para caso no futuro eu já querer utilizar, eu consiga utilizar, tá bom? Então eu vou usar as constantes, que é diferente de variáveis, tá? Então, constantes vai ficar aqui. Então, basicamente, são várias constantes. Tem host, login, senha, banco de dados, certo? Então, basicamente é isso. Então, aqui dentro, eu vou botar host, nome da constante, host, aí vem usuário, aí vem senha, aí vem BD, certo? Banco de dados. Então, o host vai ser o localhost, o usuário é sempre root, basicamente no AMP Server root, não tem senha, e aqui a gente vai criar agora aqui um banco de dados. Então, php myadmin. Vamos criar aqui agora, root, dá um enter, vou criar aqui novo,
Vou criar aqui boa host, nome do banco de dados. Vou dar um criar, banco criado. Então vou querer 4 colunas. Aqui vai ser usuário, basicamente, que é os dados que a gente vai pegar do usuário. Então a tabela usuário vai ter 4 colunas. Na verdade são 5. Por que são 5? Porque eu vou querer a identificação de cada coluna, que é o ID, certo? Vou dar um executar. Ele vai trazer para mim, então, o ID primeiro, ele sempre vai ser int. Eu não preciso colocar o valor, tá? O valor aqui do int não preciso. Mantenho dessa forma. O int, ele tem um valor padrão de 11 caracteres. Então, eu não preciso preencher. O que eu preciso preencher aqui, a maioria dos campos, é o varchar. O varchar, eu preciso decidir o tamanho que ele vai ficar. Mas o ID, eu posso também definir um limite para não usar tanta memória RAM. Vai de vocês. Eu vou manter como aqui. Auto incremento e vou deixar daquela forma. Auto incremento e primeiro key, tá? Então agora aqui é o nome da pessoa, vou ativar char, então aqui 50, sobre nome, varchar 50 de novo. Cadê? Qual que é o outro? E-mail, varchar, vou botar 100 aqui porque vai saber, né? 100 e idade, varchar, eu vou botar aqui só 8 caracteres. Por ser número, eu posso botar int, tá? Mas vou botar varchar, tá bom? Vou dar um guardar. Pronto. Ele criou pra gente aqui o banco de dados usuário. Então ele trouxe o ID, o nome, sobrenome, e-mail e idade. Ótimo. Criado o banco de dados, eu posso vir aqui, banco de dados Boa Roxa. Já trouxe pra mim. Basicamente é isso o arquivo de config. Não mexo mais nada aqui, tá? Vou fechar aqui e agora aqui eu vou no autoload. No autoload, como eu disse para vocês, é onde vai ficar armazenado toda a informação que nós vamos colocar, tá? Então, basicamente é o seguinte, existe o arquivo autoload que vai armazenar o config e o PDO. Vai armazenar esses dois arquivos. E quando eu for querer trazer lá para outra pasta, para esse camarada aqui, eu vou trazer só o autoload, porque ele vai estar incluído, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Vou dar um include. Não, vou dar um require. Require. E aqui eu posso colocar. Eu posso usar dessa forma também aqui, tá? Senão me pede. Require once. Require once eu armazeno apenas uma vez, tá? Nós não queremos utilizar o require once. Nós queremos utilizar o require, tá bom? Abre aqui. Então, vou fazer o config.php primeiro, porque é onde vai estar o banco de dados. E depois, eu vou trazer aqui o PDO. PDO.php. Então, trouxe os dois aqui. Beleza, tá funcionando já a parte de conexão. Só que primeiro, agora, eu preciso passar, como a gente vai usar classes, né? Eu preciso passar para o cara aqui, que é essa parte aqui de conexão, quais são o banco de dados. Então, vou criar uma variável para o banco de dados chamado conexão, que é onde tudo que eu for utilizar, eu vou passar ela. Vocês recordam que há um tempo atrás, no PHP, nós utilizávamos, eu não me recordo muito bem, porque era muito tempo atrás, então era MySQL, query, botava aqui entre aspas, botava a conexão, e aí colocava o nome da variável que eu queria rodar, certo? E se desse certo, eu rodaria aqui, através do if, e dava tudo certo. Beleza. Isso, em tese, ficou no passado, tá? Então aqui, o nome da variável vai ser conexão. Então conexão recebe new, e aqui PDO, wrapper, tá? Dessa forma aqui que eu estou passando para vocês, que você tem que colocar aí, tá? Dessa forma. E aqui, basicamente, o que eu vou fazer é bem simples. Eu vou passar as variáveis que eu acabei de criar. Então, aqui, host, eu vou colocar dessa forma, sem nenhuma variável, pelo simples fato de que é uma constante, e não uma variável, tá? Dessa forma, e constante, geralmente são letras maiúsculas, tá? Dessa forma aqui que eu vou fazer. Para nós testarmos, para verificar se está realmente fazendo a conexão, eu posso criar aqui, ó. Se for diferente de conexão, vou dar um erro para mim aqui. Então, erro. Echo. Impossível fazer a conexão com o banco de dados. Vou dar um exit para ele morrer aqui.
basicamente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu posso dar um localhost, formulário, /inc, /autoload.php. Não deu nenhum erro. Vamos testar aqui, eu vou errar um campo aqui. Botar aqui dessa forma. Ó, já deu erro. Beleza. Já deu o erro, vou tirar o erro, vou dar F5, ele já trouxe. Ok, deu outro erro. Eu posso aqui, sem nenhum problema, voltar. Ótimo. O que eu vou fazer aqui agora, tá? Como deu certo, passou. Agora, nós vamos montar a nossa classe. Montar a classe é algo bem interessante. Eu vou explicar para vocês não se perderem. Então, basicamente, tem aqui a pasta formulário. Aqui tem um arquivo que a gente acabou de criar, que é o formulário, tudo bem? E a pasta inc, que é onde fica todos os arquivos do PHP. Beleza? Tranquilo. Aqui dentro da pasta inc também vai ficar a pasta classes. Então, classes, criei aqui. Eu posso botar o nome que eu quiser, botar class, não sei. Vai de vocês, vai da sua lógica, tá? Então, coloquei aqui classes. O que eu vou fazer? Vou montar uma classe aqui chamada usuário. Basicamente isso. Criei uma classe chamada usuário. Aqui no autoload está pronto. Depois a gente vai incluir mais coisas, tá? Podem ficar despreocupados. Então, usuário, vou abrir PHP mais uma vez, não preciso fechar. Podem ficar despreocupados, não preciso fechar, tá? E aqui, vou criar class usuário. Letra maiúscula, usuário. Ótimo, então a classe está criada basicamente aqui. Para mim poder chamar essa classe lá no autoload, eu tenho que incluir ela. Só que eu não vou incluir ela aqui em cima, porque eu tenho que respeitar a hierarquia. Eu não posso incluir uma classe antes do arquivo de configurações, porque senão não vai estar nem conectado ao banco de dados. E eu não posso incluir ela depois, ou melhor, antes do PDO, porque também não vai estar conectado. Então eu incluo ela após as classes, né? Então aqui, classes /usuário.php, tá? Então ela tá incluída aqui sem nenhum problema. Beleza. Mais uma coisa importante. Como nós vamos mexer com a parte de bancos de dados, e a parte de bancos de dados ela é inteiramente importante, o que acontece, que nós devemos fazer, nós devemos usar alguma classe para falar pro PHP que nós iremos utilizar esta variável, que é a variável conexão, certo? Então, eu não posso simplesmente aqui no camarada aqui, já criar aqui um public function usuário, botar aqui e já chamar a classe conexão. Eu não posso fazer dessa forma, porque eu estou errando, porque eu nem atribuí ela ainda aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que chamar essa classe. Concordam comigo? Eu tenho que chamar essa variável aqui. Então, para isso aí, é bem simples. O que eu vou fazer? Vou dar aqui, primeiro, um protect chamado conexão. Pronto. E aqui dentro, eu vou criar um public. Se criar um public, não. Vou criar um private ou um protect. Não sei. Então, vou criar aqui um private function construct. Vamos criar um public, vai. Vamos criar um public function construct. E aqui dentro eu vou passar a conexão, que é a conexão que eu estou fazendo no teste. Pessoal, tive que dar um corte no vídeo rapidinho. Ligação aqui para mim. Então aqui basicamente eu dou um construct e eu passo a mesma variável que está aqui. Eu passo para cá, tá? Aqui dentro do PHP, da class, na verdade, que não tem um nome, tá? Que ela é uma construct. O que significa construct? É uma classe construtora. Significa que antes de iniciar a classe, ela vai carregar para mim essa variável ou essa informação, tá? Então ela vai fazer isso. Então basicamente construct, e aqui eu passo this conexão recebe conexão, que é a variável que foi criada. Basicamente isso, tá? E aqui no autoload, que é o nosso camarada, eu vou criar aqui um chamado, para ficar bem simples aqui, chamado usuário, vai receber
new usuário, que é o nome da classe, certo? É o nome da classe. E aqui o nome da classe eu vou passar qual variável? Vou passar a variável conexão, tá? Então, a variável conexão que eu estou passando aqui é essa conexão que eu estou pegando aqui, tá? É basicamente isso. Se eu não fazer dessa forma que está aqui, vai dar zica, tá bom? Então, protect, eu estou protegendo a conexão somente para essa classe. E aqui eu estou deixando ela pública, tá? Eu posso fazer pública, private, protect, vai de vocês, tá? Eu vou deixar pública, vou excluir aqui. Geralmente eu deixo dessa forma aqui que eu acho melhor. Isso. Então, legal. Ele trouxe para mim aqui, tá bom? Bom, então já que eu fiz aqui a parte de construct sem nenhuma dor de cabeça, então basicamente eu vou vir agora aqui e começar a criar as outras classes, tá? Então, já que eu estou passando aqui a parte do banco de dados para tag, para a classe usuário, eu vou começar agora a criar a parte aqui, que é a parte do nosso querido formulário. Então, o formulário vem aqui no inc, e aqui dentro, antes do inc, no index.php que nós criamos, eu já vou fazer a inserção aqui do camarada. Então, abre o PHP, fecha o PHP, require, basicamente, dou aqui um inc, ao contrário, inc, barra autoload, já carregou para mim aqui, tá? Então, vamos ver se tem algum erro, abro lá o formulário, dou um enter, não deu nenhum erro, ele carregou o arquivo. Ah, mas tem que dar erro? Bom, se eu fazer alguma coisa errada aqui, ele obviamente tem que me dar um erro, tá? Então, ranquei o S, me deu um erro aqui de quando que não tem nenhum cara chamado classes usuário. Então, ele achou, trouxe para mim, tá? Então, basicamente aqui, pessoal, agora eu vou esquecer aqui o autoload, porque a gente já fez o que tinha que ser feito, tá? A gente já carregou todos os arquivos aqui, já cadastramos, já fizemos tudo. Então, basicamente aqui eu vou na tag usuário, tá? Agora, do index.php. Então, usuário e o index. Então, basicamente, para pegar os arquivos lá, o que eu vou fazer? Então, public function pega dados. Basicamente isso, tá? Uma coisa interessante, começa-se com letra minúscula, e a letra que faz a outra separação deve ser maiúscula. Então, se eu criei aqui um arquivo chamado aqui, ó, minha mãe, por exemplo, tem que ser minha, então a outra frase tem que ser com letra maiúscula. Não vou escrever assim não, ó. Pega dados, por exemplo. Não vamos fazer dessa forma porque vai ficar horrível a indentação. Pega dados. Basicamente isso, tá? Então, o pega dados, a gente precisa passar algumas variáveis para ela. Por que variáveis? Porque o PHP não é adivinha para saber quais variáveis que você quer passar, certo? Beleza. Uma coisa interessante, as variáveis que estão na classe não precisam ser obrigatoriamente as mesmas que estão aqui, que a gente vai passar. Então, se a gente vai passar chamado nome, a outra sobrenome, a outra e-mail e a outra idade, aqui no PHP eu posso fazer o famoso e b. Eu posso passar as variáveis quaisquer que sejam, desde que elas estejam na mesma sequência que essa, tá? Só que isso é horrível, não façam dessa forma, pelo amor de Deus. Porque quando vocês forem dar manutenção no código de vocês, vocês vão se perder. Eu já me perdi e acredite, é péssimo, tá? Então, basicamente, aqui é o seguinte. A gente vai pegar os dados aqui do camarada, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar as variáveis. Pode ser as mesmas, pode ser diferente, não tem problema, tá? Nome, sobrenome, certo? Qualquer outra, e-mail, qualquer outra, idade. Pronto. Variáveis criadas, que não são variáveis criadas, tá? A gente não está criando variável. A gente está falando para o PHP, para essa classe pega dados, que essas são as variáveis que a gente vai mandar para essa classe. Então, para essa função aqui, é esse cara. Eu não posso usar essa outra função aqui dentro, por exemplo, tá? Tem que ficar aqui dentro de classe. A não ser que essa função, que esteja para todos utilizar, seja igual aqui, ó. Um this, seja uma variável protegida para ser utilizada aqui dentro. Aí é diferente. Mas como eu não quero, eu quero utilizar somente ela aqui em pega dados, então eu não tenho a necessidade de fazer isso, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, tá?
Já passei as variáveis. E aqui no PHP, o que eu vou fazer? Tá? Então aqui debaixo do form, vou abrir a tag PHP, vou fechar a tag PHP. Aqui eu preciso fechar o PHP, porque aqui tem tag HTML. Então eu sou obrigado a fechar a tag PHP. Eu sou obrigadíssimo. Então aqui, o que eu vou fazer? Se o quê? Se a variável, se set, se estiver preenchido a variável post o quê? Nome. Se tiver preenchido, eu quero que você faça alguma coisa. Então é bem simples, tá? Se a variável estiver preenchida, o PHP deve fazer alguma coisa. Se eu não faço isso, apenas de eu entrar na pasta, na página, ele já vai executar. Então, por isso que eu preciso colocar a proteção. Mas eu vou deixar na prática para vocês entenderem. Tá bom? Então, o set, se estiver preenchido, faça algo. O que eu vou fazer? Eu tenho que retornar duas mensagens, tá? Então, uma, se foi possível adicionar, e outra, se não foi possível adicionar. Se deu algum erro, seja ele qual é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o armazenador de variáveis, que é o chamado list, tá? O list, ele serve para armazenar variáveis como se fosse um array, mas não é array, é como se fosse um array. E aqui, o que eu vou passar para ele? Vou passar a mensagem, vou passar o tipo da mensagem. Aqui a gente vai usar o Bootstrap para dar aquela alert, que é o danger ou sucesso, certo? O tipo e a mensagem propriamente dita, se foi enviado com sucesso ou se não foi. Então do list, eu vou dar um igual aqui, e aqui eu vou vou usar a variável que nós criamos lá no autoload. Qual é a variável que nós criamos? Usuário. Então eu vou acessar a classe usuário através da variável usuário que nós criamos. Então, usuário, setinha, maior, e aqui eu vou pegar o pega dados, dessa forma. Então, perceba o seguinte, olha só. A gente criou o list, que é onde ele vai armazenar pra gente aqui o tipo da mensagem que a gente vai passar e a mensagem propriamente dita. Ele vai ser igual ao usuário, que é a variável que nós criamos, que está armazenando a classe usuário, que é toda essa camarada aqui, certo? E aqui eu estou falando que eu quero especificamente a função pega dados, que é essa função aqui. Ou seja, se eu criar outra função aqui, public function, senhor e senhora, por exemplo, criar aqui, ele não vai pegar ela, porque eu estou passando que ele pegue somente essa função, tá bom? E aqui dentro, eu vou passar todos esses dados aqui, pessoal, que é basicamente o post. Aqui no post, eu posso criar variáveis para prontas. Então aqui, nome, recebe, underline, post, recebe nome, tá? Que é o mesmo do name aqui, ó, é o mesmo name, percebam, é o mesmo, tá vendo? Ó, é o mesmo. Tem que ser basicamente o mesmo. Eu posso fazer desta forma, tá? Que aí ele armazena. Então aqui eu posso criar um sobrenome. Vai criar lá o sobrenome. Eu posso pegar o e-mail, que vai pegar o e-mail. E eu posso pegar a idade, que vai pegar a idade. Certo? Eu posso fazer dessa forma. Interessante. Eu devo colocar isso dentro de set. Porque se eu coloco ele antes aqui, ele vai mostrar que o campo não foi preenchido, tá? Então, eu coloco aqui antes. Eu posso fazer dessa forma. E aqui, eu vou passar as mesmas, né, as mesmas variáveis que eu passei no começo. Então, nome, sobrenome, e-mail, idade. É basicamente isso aqui, ó. Pronto. Olha só, botando lá do outro para vocês entenderem. Vamos recapitular? Vamos recapitular. Então, primeiramente, a gente falou o seguinte, olha, só vai fazer isso se estiver preenchido o campo nome. Se não estiver preenchido, ele não vai fazer absolutamente nada. Porque eu não dei um else aqui para ele fazer. Então, eu só quero que ele faça isso. Desta forma, eu quero que ele faça e acabou o assunto. Ponto e vírgula que eu esqueci aqui. Tá? Basicamente isso. Legal. Criamos as variáveis que vai receber os posts de cada um. Post nome, post sobrenome, post e-mail e post idade. Ótimo.
Aqui criamos um list que é onde ele armazena as variáveis como se fosse um array. É como se fosse um array, mas não é um array, tá bom? Esse list, ele vai receber o tipo da mensagem e a mensagem propriamente dita. Ou seja, o tipo é se foi erro ou se foi sucesso. E a mensagem é por que aconteceu o erro. Aconteceu o erro porque o campo se excedeu. Aconteceu um erro porque a tabela não existe. Por exemplo, tá? E o sucesso. Mensagem inserida com sucesso. Dados enviados com sucesso. O que seja. Ele vai receber. E aqui ele vai receber um igual. Esse igual dele aqui, pessoal, o que vai acontecer? Esse igual, a gente pegou a variável que nós criamos lá no autoload, que é esse cara aqui, ó. Autoload, criamos aqui a tabela usuário, desculpa, a variável usuário, que é a mesma que está armazenando a classe usuário. Basicamente isso. Eu estou importando todos esses caras através dela. E aqui eu estou entrando diretamente e especificamente direto na função pega dados, que é a mesma que vocês estão vendo aqui. E eu estou passando os mesmos valores, tanto na index.php quanto na classe usuário. Tem que ser basicamente na mesma sequência, tá? Então percebam. Lembra que eu disse que as variáveis, elas não precisam ser os mesmos nomes. Não precisa. Eu posso botar aqui 1, 2, 3, 4. Só um exemplo. Eu posso. É só um exemplo, tá? Eu posso que ele vai ainda continuar recebendo. Mas eu não posso criar variáveis com números, tá? Isso é básico. Mas eu posso botar uma letra aqui para cada um deles, que aí ele já pega sem nenhum problema, tá? Ótimo. Posso ser assim? Pode, desde que esteja na mesma sequência. Desde que essa variável que você vai inserir no banco de dados seja o sobrenome, e não o e-mail e nem a idade, tá bom? Mas como eu não quero me perder, eu quero dar manutenção futuramente para o código, eu vou usar o mesmo nome sem nenhum problema. Interessante que eu posso criar uma outra função aqui, a public function edita o usuário, por exemplo. E aqui eu posso criar o mesmo nome que está lá em cima. Eu posso. Porque aquelas variáveis que estão aqui, elas são basicamente somente para essa. Entendeu? É somente para esses caras aqui. E eu posso dar aqui embaixo à vontade outros dados sem nenhum problema. Tá bom? Então, coloquei aí. Ótimo. Estou passando os dados sem nenhum problema. E aqui na index.php, eu vou escrever um echo, tá? Um echo. E aqui eu vou criar uma tag HTML, que é a tag de sucesso, que é o alert do Bootstrap. Então, div class alert. Então, alert. Aqui, qual é o tipo do que eu quero? Se é danger ou sucesso. Certo? Alert. Ok. Role. Alert. E aqui eu vou usar a mensagem, tá? Basicamente desta forma. Então eu criei aqui um HTML puro. Então criei um div. Aqui, obviamente, estou usando aspas simples, porque eu já estou usando aspas duplas. Eu não posso usar aspas duplas junto com aspas duplas, que vai dar esse erro que você está vendo agora aí, tá? Eu uso ele basicamente para concatenar, mas não preciso. Eu uso aqui as chaves para poder fazer a diferença entre o que é string e o que é, para mim, variável, para eu não me perder, tá? Então, eu uso dessa forma. Eu posso deixar sem nenhum problema dessa forma, só que eu não quero. Eu quero que o echo diferencie para mim o que é variável e o que não é variável, tá bom? Então, basicamente isso. Essa parte aqui já está pronta, tá? A gente já criou o echo e agora é só mandar executar para a gente. Aqui na função, a gente vai fazer aqui já a mágica. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma variável chamada insere, que vai receber basicamente o seguinte, ó. Insere dados, vai receber o seguinte. Tá, porque des, porque é a variável que a gente criou aqui, ó. Aqui já é uma conexão. Então, des, conexão, recebe insert. Basicamente isso que eu quero. A gente não vai mais utilizar aquele lá SQL, insert, não preciso. Estamos utilizando o PDO. Então, basicamente, dessa forma já está bom pra gente, tá? E aqui, aqui dentro, eu basicamente faço
a mágica. Eu estou inserindo um dado. Em qual tabela que eu quero inserir? Tabela usuário, certo? Eu crio aqui a parte de colchetes para fazer a diferenciação, tá? Para fazer essa diferença, para falar o que é, o que não é. Coloca vírgula, tá? Para não atrapalhar. Então aqui eu vou agora colocar campo a campo. Então vamos lá no nosso PHP. Então basicamente é o mesmo campo, tá vendo? Então ID, nome, sobrenome, e-mail e idade. Então nome, basicamente nome. Então sempre com aspas. Pode ser simples, pode ser duplas, não tem problema, tá? Nome, recebe variável nome. Que é exatamente essa variável aqui, ó. É essa variável que nós vamos colocar. Ó, estamos mandando os nomes. O nome vem pra cá e de cá eu puxo pra cá. Basicamente é isso, tá? Eu coloco vírgula para fazer a separação. Então aqui, sobrenome, aqui é o nome do banco de dados, tá? Não se esqueçam disso. Sobrenome, que vai receber ele mesmo, certo? E-mail, que vai receber ele mesmo. E idade, que vai receber ele mesmo. Aqui não precisa de vírgula, tá? Que já tira a vírgula. Então, vai ficar desta forma que vocês estão vendo. Esse é o código que vai fazer a inserção no banco de dados. E aqui, o que eu vou dar? Vou dar um return. Mas para isso aí, eu tenho que verificar se foi certo ou se não foi. Certo? Então, se insere dados foi sucesso, eu dou um return. Return. O tipo, que tipo que eu vou dar aqui? Success, vírgula. E aqui é a mensagem. Estão vendo agora aqui, ó? Success, que é basicamente esse camarada. E a mensagem, que é o que eu estou passando aqui. Então aqui, ó, dados enviados com sucesso. Eu posso botar aqui o nome também da pessoa. Então, o usuário. Botar aqui, não se esqueçam, entre colchetes, nome, foi inserido com sucesso. Então aqui eu coloco ponto e vírgula. Basicamente isso. Se não foi, vou dar um return, tá? E aí o return vai ser danger. E aqui eu coloco, basicamente o que eu coloco para ele aqui? Coloco o seguinte, o usuário, nome, não foi inserido com sucesso. Entre em contato com o administrador. Então vou dar uma quebra de linha aqui para ficar melhor. Pronto. É basicamente isso. O código já está pronto. Ele vai inserir sem nenhum problema. Então vamos ver se funcionou? Vamos ver se funcionou. Opa, vou entrar aqui, formulário. Então, não temos nenhum dado, certo? Vou vir aqui, vou escrever o nome José Alves, josealves@boahost.com.br, minha idade é 27. Vou clicar em enviar. Olha só, o usuário José foi inserido com sucesso. Será? Vamos atualizar aqui. Cadastrou. Então, basicamente, a gente fez aqui a classe, certo? Olha só, deu erro aqui aquela hora, porque a gente não usou essa parte aqui. Ele não trouxe o sucesso pra gente, tá? Como não trouxe sucesso, não é o F5 aqui? Agora ele trouxe. Porque a gente não tinha botado aqui as aspas, tá? Basicamente é isso. Criou duas vezes o José lá, tá? Basicamente. Ele vai armazenar os dados. Por isso que é sempre bom, depois que inseriu, você rodar uma atualização na página. Dá um window location aí, href, para ele poder ser redirecionado, tá? Então o que a gente fez aqui, pessoal? Recapitulando, vamos recapitular do zero? Vamos recapitular do zero. Vou criar aqui um outro. Então vamos lá. Aqui é index, aqui é o autoload e aqui é a classe, pra gente não se perder. A gente criou o formulário, HTML5, CSS3, padrão, a gente criou. A gente incluiu aqui o autoload, tá? A gente incluiu o autoload. No autoload aqui, a gente incluiu o config.php, o pdo.php, o class, usuário, a gente incluiu. A gente criou uma conexão, a gente criou a conexão aqui. A gente criou o usuário, a classe usuário, que é onde vai armazenar, e a variável usuário, que é onde armazena
o usuário, certo? A gente criou aqui. E depois que a gente fez isso, a gente criou a classe usuário, que é onde ela, primeiro, a gente iniciou uma classe construtora, que é onde eu falo bem assim pro PHP. PHP, eu quero que você chama essa classe conexão para mim. Se eu não fazer dessa forma, ele vai dar erro. A gente vai provocar um erro, pode ficar tranquilo, tá? Depois, nós criamos aqui a classe, a função chamada PegaDados, passamos as mesmas variáveis que estavam lá no list do PHP, certo? A gente passou. A gente inseriu os dados, a gente fez a inserção de uma forma bem simples, tá? Eu primeiro começo com aspas, falando qual é a tabela, eu inicio com colchetes e fecho colchetes e onde eu abri eu coloco ponto e vírgula. E aqui eu passo onde para cada um, eu posso fazer dessa forma. E aqui eu criei um if para verificar se o usuário existe, se ele foi realmente criado ou se ele não foi criado. E por que que ele não foi criado, tá? Então, basicamente, eu posso fazer desta forma, tá bom? E aqui eu apenas dei um eco, tá? Dei um eco trazendo para mim qual foi a mensagem. Se ele foi criado com sucesso ou se ele não foi criado com sucesso. Então vamos provocar um erro agora aqui, já que ele foi cadastrado sem nenhum problema, eu vou pagar aqui a função construct e também a conexão. Então vou pagar tudo aqui, vou salvar e vou tentar entrar aqui no formulário, vou dar aqui um José de novo, Alves, botar o meu e-mail e a minha idade, 28, ótimo, deu erro. Ó, indefinida a propriedade conexão, então ótimo, deu erro aqui falando para mim. Ele pegou, ele trouxe para mim as informações que eu preenchi, tá vendo? Ó, pega dados, ele trouxe, mas tá falando que não foi possível inserir, porque não encontrou, está faltando algum item, e o item que está faltando é o primordial, que é o construct, porque se eu faço dessa forma, embora lá no autoload eu esteja passando qual é a variável aqui, mas eu não estou passando para qual é a variável da classe, então eu tenho que passar, tá? Então, basicamente, eu fiz aqui a inserção e eu posso pegar qualquer dado. Eu não preciso, obviamente, inserir esses dados no PHP. Eu posso mostrar na tela. Então, basicamente, eu faço isso aqui. Abriram a porta que eu levei um susto, pessoal. Mas eu voltei. Então, basicamente, no PHP eu posso fazer essas validações. Eu posso mostrar o dado como ele está mostrando aqui. Ele mostra o nome. Então, se eu aqui, Ricardo, Júnior, e-mail tal, idade 24, enviar. Opa, ele quer um e-mail, tá fazendo uma validação, beleza. 24, ok. Enviar aqui, ó. Usuário Ricardo foi inserido com sucesso, que é o mesmo usuário que eu preenchi. Então, se eu venho aqui, ele traz para mim aqui o usuário. Então, basicamente, pessoal, esse é o tutorial que eu queria mostrar para vocês. Existem diversas possibilidades de vocês fazerem validações com if, tá? Basicamente, eu posso fazer aqui a validação. Então, eu posso fazer aqui uma validação bem interessante, ó. If, se, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui essa parte, cadê? Aqui, se, se nome for igual a José, dessa forma, vou dar um erro aqui, tá? Vou dar o mesmo erro aqui, basicamente esse erro que eu criei. Return danger, não, vou aqui, o nome José, só um exemplo, tá? O nome José já foi cadastrado. Obviamente que não é assim que se faz uma validação, tá? A gente faz uma consulta no banco de dados para verificar se o e-mail, porque você não vai puxar para o nome da pessoa, porque existem vários Josés, assim como existem várias Marias. Então, basicamente, nós vamos fazer a consulta através do e-mail cadastrado, porque o e-mail ele é único, o CPF ou até mesmo o telefone, porque ele também é único, certo? Então vai dar um erro aqui para mim. Então, se o nome for igual a José daquela forma que eu digitei, ele vai me dar um erro. Então, eu vou botar aqui, ó, José, pronto. Vou botar aqui essa forma, botar outro e-mail e 28. Ótimo. O nome José já foi cadastrado. Então, basicamente, se eu tentar ver aqui, ele não vai preencher, tá? Vou dar um outro F5. Opa, não preciso porque é um return. Vou dar um outro F5 aqui. Vamos ver.
ele está cadastrando. Então o que a gente quer fazer aqui? Ó? A gente pode dar um exit aqui, que ele não vai cadastrar mais. Simples. Não, ainda está cadastrando. Olha que estranho. Então, se, beleza, for igual a José, mas é bem simples por quê, tá? Vou explicar por quê. Porque eu sou um analfabeto, para ser bem sincero. Basicamente, eu estou inserindo e depois perguntando. Então, primeiro eu tenho que perguntar para depois inserir, não é verdade? Então, ele tem que ficar aqui em cima. Então, se nome for igual a José, ele não vai deixar inserir. Então, eu vou apagar aqui os 3 resultados que ele fez. Por isso que é interessante, pessoal, prestar sempre atenção na parte do seu código. Então, vou dar aqui um F5, vou dar aqui um José. Então, primeiro eu pergunto, depois eu insiro. Então, eu vou lá, banco de dados. Existe um nome chamado José aí? Existe. Existe? Não vai cadastrar. Do F5, ó, não cadastrou. Porque primeiro eu perguntei e depois eu faço a inserção. Porque se ele não existe, aí sim eu posso fazer as demais validações. Para fazer uma validação de e-mail é bem simples. Você pode fazer um select no banco de dados, pegando o e-mail para ver se ele existe lá no banco de dados e simplesmente fazendo a consulta. Isso é bem simples, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como que eu faço a validação por e-mail. Então, eu criei aqui uma variável chamada validação, então, desconexão, desconexão, fetch array, tá? Aqui eu não uso select, eu vou usar aqui, ó, select as crítico from usuário where, onde e-mail foi igual a e-mail. Opa. Pronto. E aqui eu faço a separação. Legal. Então eu fiz a separação ali através das chaves, tá? E aqui, o que eu vou fazer? Então, se, basicamente é o seguinte, validação 0. Por que 0? Já mostro para vocês. E-mail for igual a e-mail, que é o que está sendo digitado, eu vou dar um return. O return aqui vai ser Danger e-mail já cadastrado no banco de dados. Então, basicamente isso que eu vou fazer. O 0 aqui, ele vai simbolizar que eu quero pegar apenas de um resultado, não quero pegar de todos. Eu quero pegar de um resultado específico, que é o e-mail, que é esse canal aqui. Então, se ele for igual ao e-mail, vai dar o erro, tá? Ou eu posso fazer não dessa forma. Eu posso fazer desta forma aqui, ó, que é a mais correta, tá? Então aqui, ó, se validação foi sucesso na hora de encontrar, ou seja, ele encontrou, vou dar um return aqui, já deu erro. Pode fazer isso, tá? Que ele vai me mostrar também da mesma forma. Então eu vou lá, o que eu vou fazer? Vou apagar 2 dados, tá? Apaguei 2 dados, então José Alves, vou usar o José Alves. Então vou botar aqui José Alves, e-mail 123. O e-mail já cadastrado em banco de dados. Ele não vai inserir. Então eu fiz aqui uma validação, que o e-mail que a pessoa digitar aqui, se for o mesmo e-mail que está no banco de dados, ele não vai mostrar, tá? Basicamente isso. Eu posso vir aqui, não vai voltar os dados, né? Então aqui, então, José Alves. Então, josealves@boahost.com. Não tem esse e-mail lá, 123. Ótimo, cadastrado. Ele vai inserir aqui sem nenhum problema, tá? Então, eu fiz aqui, nesse camarada, eu busquei lá no banco de dados, usuário, para ver se tem algum e-mail igual ao que o cara está digitando. Se tiver, ele vai dar o erro. Não pode cadastrar. Você não pode ter 2 usuários com os mesmos e-mails. Olha a dor de cabeça que você vai ter é gigantesca. Então, eu não tenho.
eu simplesmente faço essa diferenciação, tá? Este é um exemplo de validação, tá, pessoal? Basicamente é isso que eu queria trazer para vocês, inserindo dados através da classes, tá? Espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido aí a parte de construct, a parte de funções, a parte do autoload, tá? Eu não vou deixar o arquivo total para download, vou deixar somente o arquivo PDO. Então eu quero que vocês realmente criem e aprendam, definitivamente, tá? Porque senão vocês não vão aprender, tá ok? Então eu espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem fazer no comentário, tá? Se quiser a parte 2, se quiser propor que eu faça algum projeto, podem propor que a gente vai criar o projeto do zero, tá? Eu vou ensinar para vocês passo a passo, explicando passo a passo, para não ter nenhuma dor de cabeça, tá bom? Quanto à pergunta do blog que a gente vai criar, o que eu vou fazer, pessoal? A gente vai recriar aquele blog do zero. A gente não vai criar o HTML e o CSS, porque o HTML e o CSS eu vou dispor para download, tá? Mas o PHP a gente vai recriar ele tudo através de classes, tá? Essa videoaula do blog, ela pode já começar a entrar em vigor a partir da próxima semana, que a gente começa já a praticar, tá bom? Então é isso, eu espero que todos tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, que isso vai ajudar bastante, tá certo? Então, forte abraço para todos vocês. E se vocês quiserem aí testar na prática uma hospedagem de site por 30 dias gratuito, pode entrar em boahost.com.br. Você pode entrar, pegar o espaço que você quiser, tá? O servidor é 100% dedicado, não vai ter dor de cabeça. Podem ficar despreocupados quanto a isso, através de memória RAM, hospedagem e espaço, tá ok? Os preços são bem acessíveis, então podem ficar despreocupados. Tá certo? Então é isso. Eu espero que todos tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.